Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmo, capítulo 8, que diz assim: Senhor, Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste no céu as tuas majestades. Da boca de pequenas crianças de peito, o sustentasse força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembra, e o filho do homem que o fizeste. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. De glória e honra coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os pés tudo lhe puseste: ovelhas, boi, todos. Também os animais do campo, e as vacas, e as vacas, e as árvores dos céus e os peixes do mares, e tudo que percorre seda dos mares. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que é o filho do homem que fizeste um pouco menor do que Deus. Tudo que fizeste na terra, colocaste debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo do seu domínio. Olha só, tá vendo que poder, que autoridade que nos deu Deus? Mas tem muita gente que não sabe que ela tem essa autoridade. Sabe, ela não sabe que ela tem essa autoridade, mas Deus nos deu, está aqui no Salmo 8. Você pode ler o Salmo 8 e meditar que tudo, animais, cobras, bicho, tudo que foi feito pela palavra, pelos seus dedos, ele te deu autoridade. Ou seja, você pode dizer para essa enfermidade: sai no nome do Senhor Jesus. Você tem autoridade para fazer isso. Você pode dizer para essa situação que você acha que não tem mais jeito, você pode dar uma ordem para ela e mandar ela bater em retirada dos teus caminhos, e ela vai sair no nome do Senhor Jesus. Sabe? Muitas vezes a gente diz aí, não, isso aí eu não acredito não. Tu imagina, eu vou mandar para uma árvore e dizer, fica parada aí, ela vai ficar, uma cobra bate em retirada em nome, ela vai? Porque tu vai falar no nome do Senhor Jesus. Comigo já aconteceu com um pássaro. Eu estava no meu trabalho, e ali eu e mais uma colega, e apareceu um pássaro em cima do caixa, na padaria. Apareceu um canário. Ninguém. Canário ali na Bélgica, para você achar um canário assim, só Deus mesmo. Estava perdido, não sei. Sei que esse canário apareceu ali. Deus tinha um propósito com ele ali. Porque Deus, às vezes, ele está testando, a nossa fé ela é testada o tempo todo para ver se ela já está mesmo a ponto de, sabe, aquela fé sobrenatural. Porque todo mundo tem fé. A fé é comum, mas tem fé, né? Tem fé. Agora, a fé em Deus, aquela fé genuína, essa é a fé que Deus procura nos filhos dele. E ali, de repente, eu olho assim para a janela onde ficava o caixa, assim, ficava perto de uma janela, e eu disse para a colega que estava trabalhando comigo, falei, olha um canário, um pássaro. Aí depois eu olhei direito e falei, é um canário. E ela disse, um canário aqui, nesse lugar, é muito difícil. Quer dizer, a pessoa pensa até que você está variando, que você enlouqueceu e esqueceu de ser internada num hospício. Aí eu falei, é um canário. Aí tá. E eu fiquei toda animada, 2 dias lá para pegar ele.
Como que eu ia pegar aquele canário ali naquele lugar enorme? Como que eu ia pegar? E ele estava perto da janela, era só ele voar e ir embora. Eu não sei, de repente me deu um negócio assim, eu olhei pro canário e disse: fica parado aí, não se move. Fica parado aí de onde está, porque eu vou pegar uma caixa. Ainda fui explicar pro canário o que eu ia fazer com ele. Vou pegar uma caixa e vou te colocar dentro e vou te levar para minha casa. E o canário fez o quê, Francisca? Saiu voando? Não. Não saiu do lugar, parece que ele ficou hipnotizado. Ele ficou parado lá, não se mexeu para nada. Fui lá atrás, peguei uma caixa, furei a caixa e cheguei, estiquei a mão pro canário e peguei ele. Ele não estava doente, não estava. Esse canário, todo mundo ficou assim. Como que tu fez para pegar esse canário? Eu mandei ele ficar parado. E ele ficou. Tá vendo ele aqui na minha mão? Tá aqui na minha mão. Peguei. O pessoal ficou tudo horrorizado comigo. Isso não existe. Essa mulher só pode ser doida. Ela tem um negócio com ela. Como é que ela manda um passarinho ficar parado aí, não se mover? Por acaso, passarinho tem juízo? Não. Passarinho não tem juízo assim que nem... Ele tem um cérebro. Mas juízo não. Ele tem aquele instinto de pássaro, de animal, né? E ali levei para casa, esse canário ainda ficou 2 anos ou mais lá na minha casa. Um belo dia eu estou sentada estudando, bem assim, bem no corredor. Estou sentada lá fazendo uma tarefa muito difícil, estudando holandês. Olha, gente, passou um vento, mas um vento tão forte assim do meu lado, um vento tão forte que eu estava sentada na cadeira. Eu fui para frente e voltei para trás. Se eu não tivesse sentada, eu tinha caído ali, mortinha. Porque era aquela que anda com a foicinha, sabe? No outro dia o canário amanheceu duro e teso dentro da gaiola. Não me matou, mas matou o canário. Por isso muita gente diz que quem não tem que perder, perde a vida. Mas não, é tudo no seu tempo. E ali o canarinho amanheceu mortinho, eu chorei a morte do canário. Meu Deus, meu canário morreu, não sei o quê. Mas é assim, tudo tem um propósito na vida da gente. Aconteceu comigo aqui com a abelha. Às vezes Deus coloca coisas assim na nossa vida, difícil para nós, que é para testar a nossa fé, porque a gente está buscando a presença de Deus, a gente está orando, a gente está jejuando, mas a gente não sabe se a gente tem aquela fé. É só no momento da necessidade é que você vai ver que Deus te deu essa autoridade para você usar. O que adianta tu dizer eu tenho fé, mas tu não age a tua fé? A fé sem obra, ela é morta. Você tem que colocar essa fé em movimento. Agir a tua fé. Porque senão, como é que... Tu tem fé aí, o que tu faz com essa fé? Essa fé é para tu usar, orar sobre as pessoas, para que ela seja curada, orar para aquele que está endemoniado e ele ser liberto. Ontem mesmo, nós fizemos um culto aqui, eu orei num garotinho, eu nunca orei em ninguém para essa pessoa ficar com o olho grelado, assim, vidado em cima de mim. Eu falei, tu não me olha com esse olho porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Tu não sabe com quem tu está se mexendo, Satanás. Uma criança. Ela não estava normal, aquela criança. Ficou me olhando, aquele olho quase virando assim, duro assim pro meu lado, sabe? Era olhar de mal. Uma criança que tem mais ou menos assim, o quê? 3 anos, aquela criança? Não era normal. Mas eu senti no coração orar, porque eu tive uns convidados ontem aqui, um garotinho, uma benção, pastor Raimundo, e, sabe, participaram, mais gente participou do culto, foi uma benção. Vocês podem ver no Facebook. Então, Deus me deu essa autoridade para eu usar. O que adianta? Eu tenho fé. Olha, eu sou uma serva de Deus. Eu tenho fé. Aí, na hora, fico só... Oi, fulano, ora por mim porque eu não tenho fé. É lógico que eu tenho o maior prazer de orar por você, mas vai ter momento que Deus não vai permitir que eu ore. Vai ter momento que eu não vou estar lá, o pastor fulano, a pastora fulana, a missionária, a obreira, a bispo, o apóstolo, não vai estar lá. Mas Deus está lá e Ele te deu essa autoridade. E tu vai dizer chuva para e ela vai parar. Tu vai dizer sol sai e ele vai sair. Tu vai dizer mal sai da vida dessa pessoa e ele vai sair. Seja lá o que for, tu vai dar uma ordem para o mal e ele vai bater em retirada. No nome do Senhor Jesus. Porque essa autoridade não foi dada por homem nem por mulher, foi dada pelo próprio Deus a todos aqueles que andam em obediência. Não é aquele que anda com a vida rasgada por aí, destrambelhada, sabe? Não, é aquele que tem
temor e tremor. É? Aquele que Deus deu essa autoridade. E nós temos que colocar ela em prática. Porque tu já imaginou? Deus fez nós um pouquinho menor do que ele. Um pouquinho. Tu já imaginou, tu sabia? Olha só, mas tu fala, onde que tu viu isso na Bíblia? Josué orou, o sol parou. Elias orou e disse que desça fogo do céu. Bola de fogo desceu do céu. É? O outro orou e disse, não vai chover daqui desse tempo até outro tanto tempo, não vai chover, nem orvalho vai cair sobre a terra. E por acaso caiu? Não, não caiu, porque Deus, foi ele que deu essa autoridade. Então nós temos que tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque ela tem poder para abençoar e poder para destruir. Por isso nós temos que vigiar a palavra que sai da nossa boca. Muitas vezes a gente lança a palavra contra os filhos, contra as pessoas, irada. Só que cuidado, viu? Porque ela bate e volta. Ela é igual um bumerangue, ela vai e volta. Se você lançar a palavra de bênção, essa vai para a pessoa que você abençoou e ela vai repartir com você. Se você lançar a palavra de maldição injustamente, ela vai para a pessoa, mas ela também vem te destruir. E tem muitos que se aproximam de você para saber, vou me aproximar dele, para saber qual é o mistério. Eu quero saber o segredo. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo. O segredo que não é segredo é a obediência ao Senhor. É a obediência ao Senhor. Eu falei para as pessoas, assim como Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um, porque eu não sou melhor do que ninguém. Não. A diferença que faz entre mim e você, a diferença é daquele que serve e daquele que não serve. Porque Deus não vai tratar uma pessoa que é obediente a Ele, que anda debaixo do temor dele, igualmente uma pessoa rebelde que não quer nada com Ele. Não pensa que tu vai ter o mesmo tratamento, que tu não vai. Principalmente você já conhecendo a palavra dele e continua praticando o erro, fazendo as coisas erradas, sabendo que é errado, e ele já disse, não faça, e você continua fazendo. Aí tu acha que tu vai ter o mesmo direito do que aquela pessoa que está fazendo o que é certo, mas nunca, 100 anos e uma Coca-Cola, nunca que Deus vai fazer isso. Não é ele que faz exceção de pessoa, somos nós com a nossa rebeldia. Somos nós com a nossa rebeldia. Porque Deus está sempre ali à nossa disposição para nos ouvir, para nos consolar. Está sempre à disposição. Mas aí, quando nós desobedecemos, aí o chicote come no lombo, meu filho. Então, ele nos deu domínio sobre o quê? Sobre os pássaros, sobre os animais. Aí eu vou dizer, está bem ali uma onça. Vamos supor, tem uma onça bem ali, tu fala assim, Francisco, é lógico que tu não vai chegar por lá dentro do zoológico, no meio da onça, a onça selvagem, ou lá no meio do mato, onde tem onça, e dizer, ei, onça, vem aqui, ó, sabe por que eu tô te chamando? Porque Deus me deu, vai nessa, não tentará o Senhor teu Deus, não é assim, é no momento, igual quando Moisés abriu o mar vermelho, naquele momento que você olha para um lado e diz, meu Deus, apareceu essa onça aqui, eu não tenho uma arma e eu não sei como me defender. Aí Deus vai fazer tu lembrar. Lembra que eu te dei autoridade? Aí tu vai dizer, ai meu Deus, será que vai funcionar? Vai. Te digo que vai. Porque foi desse jeito. Eu disse para mim, se eu fechar a janela, quando eu chegar perto do canário, ele vai voar e vai embora. E o que eu vou fazer? O que veio na cabeça? Dar uma ordem para ele e ele ficou lá parado. Sabe que eu nem falei no nome do Senhor Jesus? Não. Eu dei uma ordem, mas quando tu anda cheio de Deus, o que tu fala, Deus atende. Deus atende. Quando Elias falou que não era para chover, Elias por acaso falou no nome dele? Não. Mas Elias andava cheio de Deus. E quando nós andamos cheio de Deus, é o próprio Deus que anda falando na nossa boca. Olha, ela nem falou no nome de Deus e o negócio aconteceu. Porque eu ando cheio de Deus. E quando eu abençoo a sua vida, por mais que se eu não falar, mas tu pode ter certeza que aqui dentro eu estou gritando. Porque eu, por mim mesma, não tenho autoridade nenhuma, não. Não. Mas tem hora que você está tão cheio de Deus que você diz assim, Satanás,
Sai agora, te dou uma ordem, vai batendo em retirada e ele vai sair. Porque ele sabe que naquela voz não foi você que falou, mas foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Por isso. E além de Elias falar que não ia dar, que não ia chover, além de não chover, quando Jezabel quer matar ele, o próprio Deus esconde ele. Foi ou não foi? Foi. Diz, vai lá para Queride. Por Riacho de Queride, vai para lá. Fica lá, porque eu vou fazer o quê? Eu vou mandar os corvos te levar todo santo dia pão e carne. Tu já imaginou? Depois que acabou, porque a água lá tinha um tempo para acabar, porque o Queride não é fonte, o Queride é uma água, ali uma poço rio, que com o tempo seca. Não era fonte, não. E depois o que Deus faz? Agora tu vai, porque eu já ordenei uma viúva que vai te alimentar. E aquela viúva, por acaso, era uma viúva rica? Não, mas quando Deus manda o profeta, ele manda para te abençoar, para mudar a tua história. Esse é o nosso Deus. Mas a autoridade está com nós, com todos aqueles que têm responsabilidade e honram o nome do Senhor. A autoridade está nas suas mãos, está na sua boca, está contigo, com todos aqueles que andam em obediência, tá? Aí tu fala, mas será que é verdade o que ela está falando? É só você experimentar. E não se preocupa não, porque Deus vai te dar essa oportunidade. Ou tu pensa que a nossa fé não é testada a cada dia? Cada dia a nossa fé é testada. Ontem eu falei sobre o rapaz que eu estava lá com a minha irmã, né? E orei. Orei por ele. Eu tenho certeza que a vida daquele rapaz que estava vestido de mulher não vai ficar mais daquele jeito. Eu tenho certeza, como eu estou falando com você, que daquele dia, naquela hora, Deus mudou a vida daquele rapaz. Quando ele me viu, ele veio correndo. Veio correndo. Talvez o que ele pensava é para pedir só uma moeda. Só uma moeda. Talvez ele não pensava que ele ia encontrar com uma serva de Deus ali. Ele não pensava. E tanto é que quando eu acabo de orar nele, já tem mais 2 pessoas já fazendo a fila ali, para eu pedindo oração. É assim. Aí eu tenho fé, mas eu não posso orar aqui. Olha, tá todo mundo vendo. Não, eu só oro no secreto. Tem um momento de nós orar no secreto e tem um momento de nós orar no meio da multidão. Eu não estou nem aí com a multidão. Eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, porque a minha vida é essa, aonde eu for, é cumprir o ID do Senhor. Nós não somos crente, agente secreto, mas tem gente que diz, Senhor, não, aqui não, Senhor, tem vergonha. Não. Eu já fui assim também. Eu me atrapalhava até com a própria língua. Mas você vê como é que eu estou agora, uma tagarela, parecendo um papagaio? Isso depois de ter feito um implante, que os dentistas disseram, minha filha, eu queria que você estivesse aqui, porque eu queria tanto ver você aprender a falar. Que aprender a falar? Desde que eu me entendo por gente, que eu já comecei a falar? Desde que eu me entendo por gente, porque quando eu era bebezinha, eu não tinha entendimento, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho. E não, porque como é que Deus ia me deixar sem falar, eu sendo uma pregadora, como que eu ia ficar sem falar? Não tem anexo esses negócios, não faz sentido. Eles disseram, eu nunca vi um negócio desse. Não, isso não é normal. E que me interessa que é normal, que normal é eu fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. E é assim com você, é assim comigo, é assim com todos aqueles que é servo de Deus. Quando você dá uma ordem, acontece. Então para de ficar jogando praga nos teus filhos, para de ficar jogando mal palavra para as pessoas, porque a tua vida fica amarrada, a tua vida fica igual um deserto, fica igual um capim seco. Por quê? Por causa das palavras que saem da tua boca. Tu tá regando, em vez de regar a tua vida com bênçãos todo do dia, com aquela água da vida, tu tá regando com a sequidão do deserto. Toda vez que você abre a tua boca para amaldiçoar alguém. Porque tem gente que a boca dela foi feita para abençoar, mas ela só usa para amaldiçoar. Lembra que Deus fez todas as coisas, aliás, quase todas, né? Porque o ser humano, Deus fez com as próprias mãos. As outras coisas ele fez com a palavra, né? Você vê lá que o homem, a mulher, o homem ele pegou o barro e fez lá com a mãozinha dele lá, olha, pequenininha a mão de Deus, né? Cabe a água do céu todinho, do universo todinho na concha da mão. É pequena essa mão? Você acha? Ele fez. Mas tudo foi com a palavra. Que haja luz,
que haja firmamento, que haja separação entre águas e mares e água, entre céu, terra, que haja porção seca. Não é verdade? Então, cuidado, porque tu pode até não estar vendo quando tu lança a palavra, mas aquilo que saiu da tua boca, ela já está começando a vir para a realidade. Porque no mundo espiritual está lá o movimento para trazer as bênçãos e as maldições que você pediu. Ah, mas eu não pedi, mas você falou. Você falou, vai acontecer. Então vigia, vaso. Vigia. Não fica dizendo, ô menino danado. Danado é o nome do Satanás. É, o danado do Satanás. É. Ô menino não sei o quê. Tudo é maldição. Cuidado, vigia enquanto é tempo. E depois não fica chorando. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Mas o que Deus tem é bênção sem medida. Aquele Deus que fez a lua, as estrelas, estabeleceu, colocou o firmamento de tudo. Ele te deu a sua autoridade. Então, use essa autoridade e não fica chorando. Ai, meu Deus, como é que está minha vida? Um deserto. Minha vida está uma bênção, porque Deus me trouxe para eu ter o melhor do melhor dessa terra e eu tomo posse do melhor dessa terra, de toda sorte de bênção que o Senhor quer para mim. Eu recebo no nome de Jesus. É assim que nós temos que agir. Não dizer assim, ai, meu Deus, ficar lamentando, ficar se maldizendo. Para de ficar. Troca a murmuração por adoração. Para de ficar se lamentando sobre o leite derramado, porque se o leite derramou, fala no nome do Senhor Jesus, volte pro vaso o leite. Ah, mas ninguém pode juntar um leite derramado, Deus pode. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus manifestado na tua vida. Ah, não tá chovendo. Sabe que o ano passado, quando eu vim aqui, ano passado eu estive aqui no Brasil e estava todo chorando aqui. Ai, meu Deus, que não chove, que não chove, que não chove. Quando eu saí da rodoviária, eu comecei a olhar aquelas árvores tudo seca, tudo cheio de poeira, assim, meio avermelhada de poeira. E Deus colocou no meu coração, estende a mão e começa a profetizar para vir chuva. E eu coloquei a mão na janela do ônibus e comecei a dizer, Senhor, manda chuva. Essa terra precisa de chuva. Quando eu cheguei aonde? Em Recife. A minha irmã disse, tu não sabe. Tá caindo aqui um pé d'água, um toró. Tá vendo só? Deus colocou no meu coração, mandou eu fazer e eu obedeci. Mas, Francisca, Deus falou com aquela voz. Não, Deus lança aquela seta, sabe? Aquela, sabe? Na tua mente, aquela vontade. Ai, me deu vontade de fazer isso. Meu Deus, que negócio é esse? Que será? O que está acontecendo? Que vontade é essa, meu Deus? Mas se eu orar, será que vai acontecer? Não tem negócio, não tem será. Não tem nada de será. Faça. E vai acontecer. E eu estendi e fui profetizando daqui até onde meu braço cansou. Saí, eu coloquei a mão, colei a mão na janela do ônibus e saí profetizando. Senhor, manda chuva. Chuva que lavou. Lavou. É assim. Porque quando Deus manda, o negócio acontece. Agindo Deus, quem vai impedir as tuas bênçãos de chegar? Quem vai impedir de tu ser curado se Deus diz que Ele quer te curar? Se Deus diz que hoje Ele está arrebentando todas as amarras. Hoje Ele está tirando toda aquela pedra de tropeço. Hoje Ele está removendo todo o atrapalho da tua vida. Quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Ninguém. Não importa se o fulano não vai. E se o fulano não acredita? Problema dele se ele não acreditar. O importante é que você acredita. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, meu Deus, consagra esse azeite, consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha a ser curada, que ela venha a ser liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver, Pai, no corpo dela, vai ser físico ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser liberta. Toda a maldição hereditária que estava sobre a vida desta pessoa venha a ser lançada por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te peço também, Senhor, vai removendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor da vida deste homem, da vida dessa mulher, dos projetos, dos nossos projetos, de tudo aquilo que leva o nosso nome, vai batendo em retirada agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Pai,
todo espírito de enfermidade, o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura. Todo o mal que estava lançado contra esta casa, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, seja lançado por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo o espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, do Zé Pilindro. Todos os demônios vai batendo em retirada, toda obra de feitiçaria seja desfeita na vida deste homem, na vida desta mulher. Todo aquele projeto do Satanás que foi lançado contra esta obra, contra este projeto, toda obra de amarração, todo olho gordo, toda inveja, toda oração contrária, seja quebrada, seja lançada por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Bate em retirada agora no nome do Senhor Jesus. Eu cancelo toda cilada do inferno, todo feitiço, todo catimbó, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Todo mal bate em retirada agora da vida deste homem, da vida desta mulher. Seja quebrada toda maldição hereditária que vinha de geração para geração, amarrando essa pessoa, que essa pessoa dá um passo para frente e 3 para trás. Seja quebrada essa rotatória da mesmice. Seja destruída agora no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Passa, Senhor, com teu fogo destruidor, destruindo todas as amarras, todas as algemas que Satanás colocou na nossa família, na nossa descendência, seja destruída agora. Todo o mal, o espírito do ódio, o espírito da mágoa, o espírito do rancor, todo o mal vai batendo em retirada. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, também, Senhor, em cada canto desses nossos trabalhos, Pai, no nosso trabalho, para remover esse espírito de fofoca, esse espírito da inveja, esse espírito de disse-me-disse, vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, em cada canto desta casa, Senhor, para remover todo o olho gordo, toda a seta do inferno que foi lançada contra esta casa, contra esta família, no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada, destruidor, no nome do Senhor Jesus. Seja amarrado agora, queimado, lançado no fogo do inferno, para nunca mais sair dali. Envia, Senhor, essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, não só aqueles que estão no hospital, mas aqueles que estão em casa, aqueles que estão numa clínica, aqueles que estão em algum lugar clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para tocar na vida dele, para restaurar ele dessa enfermidade, tirar ele desse leito de morte, no nome do Senhor Jesus. Espírito da morte, eu te digo, bate em retirada, que não chegou a hora da vida dessa pessoa dela morrer, porque o projeto de Deus ainda não foi concluído, não foi realizado na vida dela. Vai saindo agora o espírito da morte, o espírito do medo, todo mal bate em retirada. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos OBEG, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que teu socorro esteja chegando, Pai. Abra a janela dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.